Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, hoje nós já estamos no capítulo 18. Vamos lá, vamos começar? Como é gostoso, né? A gente vê que a gente está avançando no texto. Devagarzinho, a gente já leu grande parte do Novo Testamento. Já falta só do Novo Testamento para a gente terminar o livro de Mateus, que a gente termina agora, o livro de Apocalipse, que a gente vai ler no mês que vem, o livro de Judas, que ele só tem um capítulo, Marcos e Lucas. E a gente termina o Novo Testamento, para vocês verem como é simples. Abrir a Bíblia e ler é simples. E o que a gente precisa mesmo é de disposição em querer entender o Evangelho. Eu sou totalmente contra você abrir a Bíblia do nada sem um contexto, porque senão você nunca vai entender o Evangelho verdadeiro, senão você nunca vai entender como funciona o reino de Deus. Mas lê seguido, conforme a gente tem feito aqui todos os dias. Vamos lá? Vamos começar? O maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convirtam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança dessas, em meu nome me está recebendo. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra no moinho no pescoço e afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por quem e por qual elas aconteçam. Se a sua mão ou o seu pé te fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançados no fogo do inferno. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançados no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida. Cuidado para que não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhe digo que só os anjos do céu estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar aqueles que havia perdido. O que acham de vocês? Que se alguém possui uma ovelha e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com a ovelha que se perdeu do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. E se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo-lhes, se 2 de vocês concordarem na terra ou sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Pois onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou ele, a sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía que fosse vendido para pagar a sua dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo que eu pagarei tudo. O senhor daquele servo tenha compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe deveria 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial a cada um de vocês, que não perdoar de coração o seu irmão. E assim a gente termina o texto de hoje. Quem é maior no reino dos céus? E ali ele começa falando sobre as crianças. E ele fala sobre humildade. O texto ele começa dizendo humildade. E ele começa dizendo assim: ai do mundo, e por quê? Por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio do qual elas aconteçam. Se a sua mão ou o seu pé te fizerem tropeçar, corte-as e jogue fora. Jesus já advertia que haveria situações de tropeço. Haveriam circunstâncias que nos faziam que farão com que outras pessoas caiam. Mas ai daquele que provocar a queda de outro. Ai daquele que for o tropeço de outro. Querido, a gente às vezes pensa: tô nem aí. Se faz bem, se me faz bem, qual problema tem? Mas se te faz bem e causar o tropeço, tem muito problema. Você sabe exatamente se aquilo vai ou não vai acrescentar no reino dos céus? Porque a gente sabe. A gente sabe o que vai ou o que não vai acrescentar no reino dos céus. A questão toda gira em: você quer ou você não quer o reino dos céus? O problema é que a gente acha que o reino dos céus está muito longe da gente. Então a gente quer viver de acordo com o que a gente vê. Tá me fazendo bem, eu vou ficar aqui. Não é assim que as pessoas dizem? Isso aqui tá gostoso, o pecado daqui tá gostoso. Eu não quero parar. Não é assim? Essa história de tá me fazendo bem. Tá te fazendo bem, que mal tem. Começou assim. Começou assim e o mundo tá do jeito que tá. Eu não sei nem se eu posso pronunciar palavras proibidas aqui. Que existem palavras proibidas na internet, vocês sabem, né? Ideologias, sofismas. Vocês sabem do que eu tô falando. Narcisismos. O mundo, ele vangloria narcisistas. Ele acha lindo pessoas que se enchem de si mesmo. Pessoas que são empoderadas de si mesmos. Empresas estão à procura de pessoas de performance narcisistas. Vocês sabiam disso? É uma glória para uma empresa ter um narcisista no comando dela. Sabe por quê? Porque o narcisista ele é capaz de levar uma empresa adiante. Porque ele é tão brilhante, tão brilhante, tão brilhante que ele consegue levar todo mundo adiante. A questão é aonde esse brilho vai parar. Porque a palavra de Deus diz assim: se a tua mão ou o teu pé te fizerem tropeçar, corte-os e lance fora.
É melhor entrar na vida, e aqui ele está falando da vida eterna, mutilado ou aleijado, do que ter as suas duas mãos e ser lançado no fogo do inferno. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Você sabe o que isso quer dizer? Aqui está falando das distrações desse mundo. É quando você vive a sua vida, mas ela não é o suficiente. É quando qualquer outra coisa é o suficiente, menos o que você tem. As suas coisas não são suficientes. O teu carro não é suficiente. A tua casa não é suficiente. O teu marido não é suficiente. A tua esposa não é suficiente. Então você precisa sempre estar olhando além. Você precisa sempre estar tocando no que não é seu. E a gente acha que isso é um pouco longe da gente, mas não é. As pessoas são assim. Parece que é um pouco distante porque talvez você não seja assim. Mas o mundo é assim. Ele quer tocar no que não é dele. Ele quer pegar no que não é dele. Ele quer colocar os olhos no que não é dele. Ele quer comparar com o que não é dele. E assim ele vai começando. O problema é que talvez isso vai te levar para o inferno. Se o teu olho te fizer pecar, arranca ele e joga fora. Claro que Jesus não está falando aqui de um jeito literal. Ele está dizendo para você desvie o seu olhar. Eu conheci uma menina que ela era solteira na época. E era insuportável ficar do lado dela. Insuportável. Nós estávamos numa conversa, numa rodinha de pessoas, e qualquer homem que passava, qualquer homem, nossa, que gato, que não sei o que, e ela falava palavras de baixo calão. E ali ela constrangia todo mundo. Passou. Daqui a pouquinho, uau, você viu fulano? Meu Deus, que lindo. Aí eu falava, ele é casado. O que tem? Eu não tô desejando ele. Eu só tô dizendo que ele é um gato. Ele é muito maravilhoso. Ele é muito... E falava, ele deve... E, não... e falava, e falava. E ali ela ficava. E ali ela ficava. Chegou um dia. E ela falava muito. Era o único assunto que ela tinha. Chegou um dia, ela estava nos constrangendo tanto. Era assim, uma roda de umas 5, 6 meninas. E ela sempre com esse tipo de comentário. Chegou um dia, eu chamei ela no canto. E eu falei, olha, você é muito legal, você é muito gente boa. A gente quer ter você por perto, mas eu quero falar uma coisa muito séria com você. Esse tipo de comportamento que você tem está prejudicando você e está desgastando a amizade que você tem com as meninas. E comigo também. Porque a gente não consegue ter paz nos nossos pensamentos para lidar com você. Porque a qualquer momento parece que você vai engolir qualquer pessoa que está na sua frente. O jeito que você fala é como se você desejasse qualquer pessoa que estivesse na sua frente. Não, mas eu não tô aqui, não sei o que. Eu falei, para de ficar na defensiva. Os teus olhos estão completamente poluídos. Você tá tão poluída, que você não consegue nem sentir. Você não consegue nem perceber. E as suas decisões aqui estão influenciando esse tipo de poluição. Qualquer um dos rapazes que quiser te levar para um leito, você vai. Como aconteceu. E com certeza você vai se arrepender. Como aconteceu. Não, Poliana, passou. Como eu disse. O primeiro que quis ela, no mesmo dia, a quis, a levou para um leito e ela se arrependeu. Por quê? O pensamento dela estava poluído. O coração dela estava poluído.
Os olhos dela estavam poluídos. E agora, como eu vou encarar? Eu falei, você vai encarar com essa carinha que você tem. O seu coração. Eu falei, era disso que eu estava falando aquele dia e você ficou com raiva de mim. O seu coração tá tão poluído, os seus olhos, a sua mente tá tão cauterizada. Eu falei desse jeito para ela, que o seu corpo não consegue ter controle. Qualquer um, e se você continuar assim, o próximo que fazer, assim você vai. E o próximo, e o próximo, e o próximo. E é isso que você quer? Não. Você gostou? Não. Porque ele não tá nem olhando na sua cara. Esteve com você ontem e hoje não tá nem olhando na sua cara. Tá ali, ó, com os amiguinhos dele ali, ó. Cadê? Pelo menos um tchau. Uai. Porque tudo começa aqui. Vem pra cá. E vem pra cá. E vem pra cá. Então, se o teu olho te fizer pecar, desvia ele. Não fica focado. Deus, ele fez as coisas belas desse mundo. As coisas belas desse mundo, elas servem para o louvor de Deus. Existem homens lindíssimos, existem mulheres belíssimas, lindíssimas, e isso serve para glorificar a Deus. Acabou. Que a glória seja dele. Acabou. Você pode olhar para uma pessoa com um olhar de admiração. Falar, nossa, que pessoa linda, que pessoa, né? Glória seja o nome do Senhor. Que pessoa admirável, que pessoa elegante, que compostura. Nossa, que linda. Acabou. Ou olhar e falar assim, nossa, que elegância, bendito seja o nome do Senhor. Entrega o louvor a Deus. Agora, desejar algo o tempo todo vai te fazer ir pro leito com qualquer um, com homem solteiro, com homem casado, com qualquer um. Eu falei, qual foi o relacionamento que você teve que foi legal? Nenhum. Qual foi o relacionamento que você teve que foi bacana? Nenhum. Porque os teus olhos estão inflamados. Os teus olhos estão tão poluídos que você não consegue ver alguém bom. E ele, eu não sei se ela ficou muito feliz comigo não, mas eu tinha que falar. Então, se o teu olho te fizer pecar, arranque-o fora. Arrancar-o fora é realmente mudar a sua mente, mudar o seu coração. Se tua mão te fizer pecar, arranque-a fora. Não no sentido literal, mas de um autocontrole sobre entender que isso é um vício, entender que você precisa de ajuda. Se você fizer algo descompensadamente, descontroladamente, você precisa entender que você está doente, que você precisa de ajuda. O problema é que às vezes a gente acha que a gente consegue sozinho. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. E o texto segue falando sobre aquele que se perdeu. Jesus, ele não vai desistir da sua alma. Quando ele faz o paralelo da ovelha perdida, ele está falando daquele que saiu da casa do pai. E é engraçado que às vezes a pessoa vai embora e ela se esquece de Jesus e realmente não volta. A pessoa pode, por livre arbítrio, não querer voltar, mas ele nunca vai desistir de entregar o reino de Deus para as pessoas. Sabe, você pode até desistir de Jesus, mas Jesus, até o teu último suspiro, ele não vai desistir de você. Você sabe por que Jesus não desiste da gente? Você sabe por que ele pode ter 99 ovelhas? Que se você se perder no meio do caminho, ele ainda assim vai dar um jeito de tentar te resgatar. Porque ele já esteve no inferno. Ele sabe como é lá. O texto de 1 Pedro 1,18, eu acho que é isso. 1 Pedro 3,18. Me perdi aqui. É alguma coisa assim, tá? Que a gente já leu. Diz que Jesus morre. Quando ele morre, ele desce à mansão dos mortos. Ele prega as almas que estão lá e que morreram sem redenção. Ele tem um encontro com aquelas almas. Quando
as pessoas morrerem, quem está lá sabe o que é o céu. Porque Jesus contou tudo o que eles perderam. Jesus sabe o que acontece no inferno. Jesus esteve lá 3 dias. E porque Jesus sabe como é lá, ele não quer que você vá para lá. 3 dias foram o suficiente para Jesus entender que ele não quer. Ele não quer que nenhum filho de Deus vá para lá. Nenhum dos filhos de Deus precisa de ir para o inferno. Então, enquanto suspiro de vida você tiver, o Senhor vai tentar resgatar a sua alma. E Ele vai tentar fazer com que você volte ao reino dos céus. E eu quero falar um pouquinho com você como tratar a ofensa de um irmão. E vocês usam demais esse texto comigo. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. E vocês amam usar esse texto comigo para jogar na minha cara. Ou para jogar na cara de quem? Eu não sei quem foi que inventou esse texto com um contexto de um pretexto de qualquer coisa arrancada do meio de qualquer situação. Eu queria saber que mente nefasta foi essa. Eu realmente queria saber quem arrancou esse texto, quem fez esse recorte, colocou na mente de algumas pessoas. Eu precisava de saber disso. Poliana, olha só, se eu me divorciar, então tá tudo certo, porque eu desliguei no céu. Olha que lindo, Poliana. Por quê, minha filha? Ah, porque lá no texto de Mateus 18 diz assim. Olha, é bíblico, Poliana. É muito bíblico. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, quando eu me casei, eu liguei na terra e foi ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, agora que eu vou desligar na terra, será desligado no céu. E também lhe digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde reunirem 2 em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Então, eu posso concordar com meu marido de divorciar e isso será concordado por Deus. Vai nessa. Vai nessa. Olha, o que você quiser encontrar de pretexto para satisfazer o seu desejo, você vai encontrar. O problema é que a gente quer inventar desculpas para fazer o que a gente quer. Em vez de entender que o evangelho é ir até o fim, em vez de entender que o evangelho ele é sacrificial, ao invés de entender que o evangelho é na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, as pessoas cristãs que se dizem cristãs, que se dignam a ser cristãs deste século, elas estão tentando se secularizar de tal forma que elas pegam um textinho para trazer para a sua vida secular, para viver idêntico uma pessoa do mundo. Para que você quer dizer que você é cristão? Existem muitas pessoas que vão passar por um divórcio. Tudo bem, existem diversas situações que isso pode acontecer. Mas agora, usar um texto bíblico para achar que você está com total liberdade para fazer o que você quiser, você não faça isso. Você não use um texto bíblico para satisfazer a concupiscência da sua carne, para afagar o seu ego. Existem muitas situações e muitas saídas em relação a uma dissolução conjugal. Mas é muitas. Nenhum caso, nada é uma solução fechada. Eu não posso padronizar nada. Depois de fazer 11 anos de divórcio, eu digo para vocês, eu não consigo padronizar, né? Realmente existe um padrão de comportamento, né? De ambas as partes. Mas eu não posso tirar a singularidade do casal. Agora, trazer esse texto ele me marca de uma forma muito negativa,
nesse último ano, inclusive, com vocês. Porque eu sempre entendi, sempre aprendi esse texto sobre o poder da oração, sobre o poder de maldições. Eu estou desligando maldições hereditárias e vocês querem desligar algo que é feito por Deus para secularizar a vida de vocês. Que cristianismo é esse? Eu quero saber de verdade. Não precisa de me responder aqui, não. Eu quero que você responda para você. Com o que você está preocupado? Porque se você está preocupado em satisfazer o desejo da sua carne, ok, pronto, usa esse texto. Tá bom, vai, usa. Você quer usar? Usa. Se você quer afagar o seu ego de cristã terrena, usa. Se você quer usar esse texto para justificar aqui, usa. O problema não é agora, o problema não é daqui a pouco, o problema é no dia do Hebreus 9:27. O dia do teu juízo final. Eu não estou dizendo que você tem que ficar casada não, tá? Existem situações que são insustentáveis e insuportáveis. Eu só estou dizendo que você não pode usar texto bíblico para garantir algo que não tem garantia. Nunca, em nenhuma hipótese, jamais utilize esse texto para casamento. Que absurdo é esse? Eu vou ler no que contexto que Jesus está falando. Se o teu irmão te fizer pecar contra você, vá a sós com ele e mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, se tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde reunirem 2 ou mais em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Aqui está falando de casamento? Me responde aqui no chat. Eu falei a palavra casamento? Responde, você que está acordado. Eu disse algum contexto familiar? Aqui está dizendo, se alguém te ferir, se alguém pecar contra você, se alguém te maltratar, aqui está falando de casamento, gente? Claro que não. Olha, vocês pegarem textos isolados, tem falado de casamento aqui? Não, isso mesmo. Que coisa feia. E o pior é que eu já recebi, só no último mês, uns 100 directs sobre isso. Eu não sei quem propagou essa mentira na mente de vocês. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado o depoimento das testemunhas. Se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja. Conte à igreja. E se ele recusar ouvir a igreja, trate-o como qualquer um. O que tem a ver esse texto com o casamento? O problema é que a gente precisa encontrar uma brechinha na palavra, né, para dizer que a gente é cristão. Você tem certeza da sua salvação? Porque vale muito mais diante de Deus. Você fala assim, Deus, olha, eu tentei, não consegui. Eu tentei ser uma esposa, eu tentei. Eu quero dizer, eu falhei. Olha, Deus, eu tentei ser um marido. Eu não suportei. Não é mais sincero? Não é mais verdadeiro? Deus, sabe a esposa que você me deu? Eu não suporto ela. Deus, sabe o marido que você me deu? Não dá mais, é o meu limite. Eu quero outro.
Eu acho mais sincero. Do que você virar para mim e ficar tentando afagar o seu ego para você casar com o segundo, terceiro, quarto. Você pode casar. É para terra que você quer? Tudo bem. Case-se. Vá. Afaga. Parabéns. Fica. O problema é seu. Desculpa falar assim. Porque me dá vontade de escrever isso no direct. E às vezes eu não posso. Vai. É isso que você quer? É isso? O que você quer é o pão da presença ou é afagar o teu ego narcisista? Porque as pessoas adoram falar para mim que o outro é narcisista e me vem com esse texto. Poliana, e se eu desligar? O que você entende se eu desligar na terra? Será desligado no céu? Ótimo! O que é? Eu estou falando sobre se alguém me ofender, se alguém pecar contra mim, sobre pecados geracionais, sobre maldições aqui também. Eu posso falar sobre... Aqui eu estou falando sobre acusações. Aqui eu estou falando sobre outro aspecto cristão e não sobre uma esfera de casamento. Vocês entenderam? A gente precisa mudar isso. A gente precisa passar por uma renovação na nossa mente. Não é porque o bicho está pegando para o nosso lado, não é porque a nossa história não é feliz, não é porque o negócio que a gente tem na nossa frente não deu certo, que é o certo a ser feito. Tudo bem, falhou, a vida é feita de fracassos. Mas você precisa, é muito mais verdadeiro, entende? Você chegar a se apresentar diante de Deus, ó Deus, eu falei, Deus, sabe o marido que você me deu? Eu não suportei. Sabe, eu não sou obrigada? Eu não dei conta. Pronto. Tô sendo sincera. Do que você fala, Deus, eu divorciei porque desliguei na terra. É muito mais verdadeiro diante de Deus. Deus só quer a verdade de você. Você sabe, eu vejo que Deus, ele não quer mentirinha. E você usar texto bíblico para satisfazer o seu ego de cristã é contar com mentirinha, sabe? Ou você ficar ali, eu tenho que ficar no osso, é contar com mentirinha. Seja sincero, eu falhei, tá? Eu falhei. Mas Deus é Deus de nova história. Deus é o Deus que muda a sorte. Existe vezes em que a gente vai falhar. Você sabia disso? Às vezes o cristão falha. E por fim, ele termina falando do servo impiedoso. Quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor nos ama, quando o Senhor tem misericórdia de nós, quando o Senhor estende a graça e a benevolência sobre a nossa vida. E a gente se esquece disso. E mesmo assim, a gente não usa essa graça, essa misericórdia e essa benevolência para favorecer quem está do nosso lado. O cristão, ele precisa ser um povo diferente. Eu não tenho visto cristãos diferentes. Um ou outro. Cadê a geração? Onde estão os cristãos do século XXI? Onde está aquele que ama? Onde está aquele que perdoa? Onde está aquele que consegue amar como Jesus amou? Pedro virou para Jesus e falou assim, Jesus, como que eu tenho que perdoar? Ô Pedro, 70 vezes 7 por dia. Pedro, enquanto você não tiver um padrão de perdão do reino dos céus, como você vai querer entrar lá, Pedro? Pedro, se tudo você quiser se vingar, se tudo você quiser fazer do seu jeito, Pedro, como você vai fazer, Pedro, para entrar no reino dos céus? Pedro, no reino dos céus não entra corações que não perdoaram. Nós sabemos que muitos cânceres, né? Eles acontecem, existem por falta de perdão. Nós sabemos. Hoje isso já é confirmado. Que existem pessoas que hoje estão doentes. Pessoas com problema de estômago, pessoas com problema de enxaqueca, pessoas que não têm cabelo na cabeça por falta de perdoar.
pessoas com fibromialgia. Isso vai no corpo, é porque Jesus queria proteger seu corpo. Jesus precisa que você perdoe, Jesus quer que você perdoe, porque Ele quer proteger o seu corpo, Ele quer proteger a sua alma, Ele quer proteger o teu espírito e, acima de tudo, Ele quer te levar para o reino dEle. No céu não tem pessoas que não perdoaram. No céu não tem pessoas vingativas. No céu não existe pessoas que acham que a vingança é o melhor prato. Esse é o problema. No céu não existe olho por olho, dente por dente. Lá no céu não existe isso. No céu existe pessoas que negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram Jesus, porque foi essa a instrução que ele deu. As pessoas perguntaram: o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E seguir a Jesus está intrinsecamente ligado a perdoar. Seguir a Jesus está intrinsecamente ligado a amar. Seguir a Jesus está intrinsecamente ligado a ser amoroso, gentil, perdoador. Senão não vai funcionar. O que é cristianismo para você? Existem pessoas que vão passar a vida inteira dentro da igreja e que não vão entrar no reino dos céus. O céu para ela é a casa do Senhor aqui na terra. Eu oro muito e eu peço muito a Deus desde pequena para que eu entre no reino dele, para que a igreja não seja o meu céu, para que a igreja seja um lugar de escola para me ensinar a ir para o céu. Eu tenho muito temor em olhar para Jesus e ele falar: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Ou eu olhar para Jesus e falar: sai daqui, eu não te conheço. Eu não quero isso. Imagina você passar a vida inteira achando que é de Deus. E quando chegar no dia do teu julgamento final, ele falar: sai daqui, eu não te conheço. Por quê? Porque no dia de amar você não amou. No dia de perdoar você não perdoou. No dia de crer você não creu. No dia de desviar os seus olhos você não desviou. No dia de não se vingar, você se vingou. É por isso. No dia de não fazer, você fez. No dia de fazer, você não fez. E você sabia que o que você deveria fazer e você não fez. Eu não quero isso para mim. Eu não quero estar enganada. E não estar enganada implica em viver um verdadeiro evangelho. Nem que isso seja negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. Eu quero que você observe os seus espaços. Para agora, tira um pouquinho o olho do seu celular e olha para o seu quarto, para a sua sala. Olha para o seu guarda-roupa. Olha agora para o espaço que você está e diga para você mesmo: o que aqui no seu espaço não exalta o nome do Senhor? Às vezes a gente guarda coisas, a gente vive coisas. O que tem aí que não tem exaltado o nome de Deus? O que você tem dentro de você, o que você tem dentro da sua casa que não tem glorificado a Deus? O que tem dentro das tuas gavetas que tem te afastado da presença de Deus? O que você tem guardado aí? Existem coisas que a gente guarda em gavetas, que a gente se esquece, mas que estão ali para fazer a nossa separação entre Deus e a gente. Existem coisas no guarda-roupa que não exaltam o nome do Senhor. Existem coisas na sua sapateira, existem coisas... O que um livro, um filme... O que aí não está exaltando o nome do Senhor? Começa pelas tuas coisas. E depois você vai tentando, toca. Vai em algo que você consegue tocar.
Porque às vezes a gente quer mudar de dentro para fora e às vezes, na verdade, a gente nem consegue por enquanto. Vai mudando de fora para dentro. Olha, então hoje eu consigo mudar isso, pode, então muda. Eu acredito que isso não tem exaltado o nome do Senhor, isso aqui, então muda. Isso aqui, esse detalhe da minha vida, isso aqui, não tem exaltado, então tira. Tira e tira hoje. O Espírito de Deus, ele vai te conduzir a tirar coisas que não tem exaltado o nome de Deus. Eu faço essa pergunta há tantos anos para Deus. Deus, o que tem aqui que não tem te exaltado? Meu Deus, o que tem aqui? Você tem liberdade aqui, Espírito Santo. O que tem aqui nesse meu espaço que não tem te exaltado? E aos poucos o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo. E só que ele é gentil, ele vai até a medida do seu querer. Não, esse aqui não, Jesus, ele tá bom. Sabe aquela pessoa tão gentil que ele não vai tirar nada do que você esteja livre para tirar? Então que hoje o seu coração esteja bem disposto a querer mesmo estar com ele conectado em espírito e em verdade. Porque às vezes você quer sim ser livre, perdoar, amar, estar em Cristo em espírito e em verdade. Mas às vezes você não consegue nem tocar de dentro para fora. E às vezes é mais fácil você tocar de fora para dentro, entende? Começa por alguma coisa, nem que seja pelas tuas coisas. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Enquanto há fôlego de vida, é um tempo oportuno para te adorar. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo porque hoje nós podemos te adorar. Senhor, eu coloco diante de ti cada coração, cada circunstância. Existem pessoas que eu vejo aqui e que eu vou vê-las pessoalmente no céu. Existem outras que eu vou vê-la ao longo da minha vida. Mas eu quero, Senhor, que essa palavra não volte vazia. Não por mim, não porque sou eu que estou falando, mas é pelo Teu Espírito Santo. Espírito, faça morada no nosso coração. Senhor, eu sinto que de um modo muito diferente o fim dos tempos se aproxima. Por isso eu quero te pedir, santifica o nosso país, Senhor. Santifica o país, santifica o Brasil. Nos santifique para o louvor da Tua glória. Tem sido tão difícil os últimos tempos. Santifica o nosso povo, Pai. Olhe por aqueles que sofrem. Pai, eu quero colocar diante de Ti toda essa confusão lá no Afeganistão. Senhor, quanta dor, quanto sofrimento, quantas mortes, quantas feridas. Que o Teu Espírito paire ali. E que aquele povo encontre repouso diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, que delícia. Amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para poder continuar o devocional de Mateus. Domingo também. Domingo a gente tem que fazer devocional, aí que tem que caprichar. Olha só, não se esqueça. Às vezes a gente quer mudar tantas coisas dentro. Começa mudando em algo que você pode tocar. Começa limpando, tirando. Daqui para dezembro, o problema é que a gente quer... Você sabe, a gente é tão imediatista que a gente quer fazer tudo da noite para o dia, de uma hora para outra. É agora. É agora que Deus me muda. É agora. É hoje, é amanhã. Pá! E começa hoje um pouco, mas tenha um propósito. De hoje até dezembro, eu vou tirar tudo que desagrada o coração de Deus. E fale com Deus todos os dias. Senhor, o que tem desagradado o teu coração aqui? Eu comecei um propósito de perguntar para Ele o que desagradava o coração dele algum tempo atrás.
Já fazem uns 2 anos. Todos os dias, pelo menos 1, 2 vezes por mês, eu tiro alguma coisa daqui que ele fala, isso tem me desagradado. E eu lembro que um ano atrás, ele me falou de uma coisa que tinha desagradado ele. Um ano atrás, ele falou, tal coisa me desagrada. Eu fui lá, eu abri, eu tirei parte do que eu acreditava que desagradava a Deus. Eu tirei e eu joguei fora. Tudo bem. E passou e eu esqueci. Eu deixei aquilo ali. Quando foi ontem, anteontem, eu fui dormir. Antes de eu dormir, ele falou assim, filha, no seu tal lugar tem tal coisa. E aquilo ali não é pra estar ali. Joga fora. Eu falei, tem não. Tem sim. Se você abrir, você vai encontrar. Tá desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quando eu abri, tava daquele jeito. Na hora eu abri, eu falei, é mesmo. Ele tinha falado e eu tirei parte. E eu ontem passei o dia reflexiva pensando. Falei, engraçado, ele já tinha falado para eu jogar fora. E eu joguei fora a metade. E ele falou assim pra mim, sabe por que você jogou fora a metade? Porque você estava pronta para jogar fora a metade. E às vezes é assim mesmo. A gente é preso a algumas coisas. Então, a gente vai tirando aos poucos. E é por isso que é importante você sempre perguntar para o Senhor o que na minha vida tem te desagradado. Então, hoje você consegue tirar um detalhe. Amanhã você consegue melhorar uma coisinha. Depois de amanhã você consegue perdoar um pouquinho mais. No outro dia você consegue sorrir um pouquinho. Então, um dia você consegue mudar algo de fora para dentro e no outro dia de dentro para fora. Só que todos os dias você precisa aceitar o confronto. Então, vai chegar um dia que vai ser como a luz da aurora. Vai brilhar, 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 até que seja o dia perfeito. E tem que ser assim a vida do cristão. Porque a gente sempre vai ter coisas que o mundo vai nos distrair. Não vai ser perfeito sempre. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Então, sempre a pergunta tem que ser, Senhor, o que tem aqui que te desagrada? Aquilo ali desagrada a Deus. Doa, joga fora. Um dia eu ganhei uma coisa e eu nem dei importância, deixei guardada. E ficou uns 3 anos guardado. E um dia o Espírito Santo virou para mim e falou assim, Poliana, você ganhou tal objeto e aquilo ali é uma simbologia demoníaca. É porque você ganhou, não deu relevância e jogou no fundo da sua gaveta. E é uma simbologia demoníaca. Falei, o quê? Eu peguei. Quando eu peguei e eu olhei e eu vi, era uma simbologia demoníaca. Meu Deus, pá, joguei no lixo. Falei, meu Deus, eu fiquei com isso 3 anos no meu guarda, na minha gaveta, sem perceber. Então sempre, às vezes a gente se distrai. Acho que tem o quê? Tem uns 6 meses que eu joguei fora, porque eu não prestei atenção. Sabe quando você ganha um negócio, você joga assim no fundo da gaveta e deixa lá? Porque aquilo ali não me atraiu, mas era uma simbologia. E quando eu tive revelação do que estava desagradando a Deus, que foi uma das conversas que eu tive com ele, eu lembro que eu falei assim, Senhor, o que tem te desagradado? Ele, tal coisa, em tal lugar. E eu peguei e era. Então, naquele dia, eu tive aquela revelação. E foi muito forte para mim. Como ontem, anteontem, eu tive essa revelação. Poliana, você jogou fora a metade, joga a outra metade. Como já tive várias coisas no meu guarda-roupa que eu joguei fora, doei. Como eu já tive várias coisas em outros objetos. E
Um dia ele vai te mudando de dentro para fora, no outro de fora para dentro, até que seja dia perfeito. E se você for a mesma pessoa de ontem, esse evangelho precisa ser refeito. Se você hoje for a mesma pessoa de daqui 6 meses, o teu evangelho precisa ser refeito. Se você daqui eu te encontrar daqui 2 anos e você for a mesma pessoa, o teu evangelho precisa ser refeito. Vocês entendem? A gente precisa de ter um coração arrependido, de um coração diferente, um coração cheio da graça de Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, domingo, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o livro de Mateus, tá bom? Fica com Deus.